eu começo o Cidade Alerta no seguinte: o caso do Carlos Felipe Camargo da Silva. Eu tenho uma foto dele. Esse homem era corretor imobiliário, 29 anos de idade. Então, o que aconteceu com ele? Foi morto com golpes de faca. Foram 9 golpes de faca. Isso aconteceu nesse fim de semana. Esse crime aconteceu no Complexo Ribeirão Verde, aqui em Ribeirão Preto. A principal suspeita de ter cometido o crime é a namorada dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é o que aponta pelo menos os primeiros trabalhos policiais. É a principal suspeita. Não quer dizer ainda que ela cometeu, mas ela é uma suspeita. Ela também tem 29 anos de idade, né? Eles estavam juntos há 6 meses, mas o relacionamento já não estava muito bem. Diz que eles moravam juntos, mas aí o Carlos decidiu terminar essa relação. Não quer mais ficar com essa namorada e tal. E aí ele foi até a casa buscar as coisas dele. E aí foi, então, naquele momento, que Carlos acabou perdendo a vida. O que teria acontecido para ela, então, matar o namorado? Será que houve alguma briga, alguma discussão? O que aconteceu dentro daquela casa naquele momento? A Polícia Civil está investigando. O repórter Gustavo Batista conversou hoje à tarde com a família de Felipe. Ô, Gustavo, você já está comigo aí? Vamos lá agora com mais tranquilidade para a gente poder abordar esse assunto. Depois do crime, a mulher fugiu e até o momento, pelo visto, não foi encontrado. A polícia já sabe o que pode ter acontecido dentro daquela casa, que informações que a polícia traz a respeito da morte desse corretor. Pagliani, ainda existe uma incógnita do que pode ter acontecido dentro desta casa, deste casal que fica no bairro Ribeirão Verde, aqui em Ribeirão Preto, né? Vamos começar pelo início aí. O Carlos Felipe, ele era morador, né, do litoral aqui do estado de São Paulo, e alguns anos atrás ele veio para Ribeirão Preto. A mãe já morava aqui, ele veio, depois o irmão Bruno também veio para cá. E aí, recentemente, ele fez inclusive o curso de corretor, mas ele trabalhava com fotografia. Foi por causa deste trabalho com a fotografia que ele conheceu esta namorada somente 6 meses atrás. Mas foi uma paixão aí rápida, né? Em pouco tempo, logo depois, eles começaram a morar juntos. Mas o que o irmão disse pra gente, né? A gente conversou com o irmão, conversou também com a mãe hoje, durante a tarde, aqui na cidade de Ribeirão Preto. O irmão, que era um confidente aí do Carlos, ele disse que frequentemente o Carlos relatava para ele, né, que ela era muito impulsiva, ela era muito ciumenta e muitas vezes até agressiva. E o que aconteceu? Recentemente, né, no último sábado, na verdade, 24 horas antes de acontecer este crime contra o Carlos chegou a pegar a mala dele, né, vários pertences dele, e retornou para a casa da mãe e do irmão. E aí lá, né, ele confidenciou que não aguentava mais esta namorada dele, né, que queria voltar a morar com a mãe e com o irmão. Passado algum tempo depois, né, algumas horas depois, esta namorada foi até a casa da mãe, aí do Carlos, né, questionar ele. O que foi que aconteceu? Vamos retornar lá para a nossa casa. Conversou, né, durante um bom tempo com ele. Conversou inclusive com o irmão Bruno, né, que a gente vai acompanhar daqui a pouco na reportagem aqui no Cidade Alerta. E aí ela teria até confidenciado, né, que ela sim seria um pouco agressiva, mas que ela queria mudar. Por que queria mudar? Porque queria continuar com namorando, né, o Carlos. E aí o irmão, diante de tudo isso, né, o irmão Bruno, irmão do Carlos, falou: ó, pode, né, então fazer o que você achar melhor, né? E aí o Carlos chegou até a confidenciar que iria, mas não estava bem diante dessa situação. Tudo isso aconteceu no sábado, né, em torno de 24 horas, né, antes de tudo isso acontecer. E aí o que aconteceu, né, na noite de domingo? Na noite de domingo, a mãe do Carlos, ela foi surpreendida por uma ligação pelo WhatsApp da mãe da namorada do Carlos. E a mãe, né, da namorada do Carlos disse: ele sofreu um acidente. Essa foi a primeira ligação da mãe da namorada para a mãe do Carlos. Ela disse o seguinte, Pagliani:
O Carlos sofreu um acidente e foi encaminhado para atendimento na UPA de Ribeirão Preto, a UPA Norte, que fica no bairro Simeone. A mãe ficou desesperada, não sabia o que tinha acontecido. Nesse instante, ela entrou em contato, a mãe da vítima, a mãe do Carlos, entrou em contato com o irmão dele, o Bruno, e disse: filho, recebemos uma ligação aqui da mãe da namorada do Carlos e ela disse pra gente que o Carlos está, nesse instante, sendo atendido na UPA Norte. Ela não deu mais detalhes. Nesse instante, o Bruno, ele entrou em contato novamente com a mãe da namorada do Carlos. E aí, ela disse para ele: o Carlos foi encontrado pela minha filha, ele estava todo ensanguentado, ele teria sofrido um acidente e morreu. E aí o Bruno ficou muito assustado com tudo isso, né? O que teria acontecido com ele. Ele, de imediato, pegou a mãe dele e foi até a UPA. Quando eles chegaram na UPA, né, a mãe do Carlos, a vítima, e também o irmão dele, o Bruno, eles tiveram outra informação. Na verdade, o Carlos não teria sofrido um acidente e ele teria sofrido golpes de faca. Pelo menos 9 golpes de faca, segundo o que foi repassado pela equipe médica da UPA Norte para a mãe e para o irmão. A partir daí, eles ficaram assustados. O que poderia ter acontecido? E eles tentaram novamente entrar em contato, tanto com a namorada, como também com a mãe desta namorada, e não conseguiram. A gente, inclusive, hoje, durante a tarde, lá na casa, né, da família do Carlos, a gente tentou novamente entrar em contato junto com a mãe do Carlos. A gente não teve nenhuma notícia. E aí, a partir disso, por isso que a gente começou aqui, né, dentro do Cidade Alerta, né, Pagliani, falando a respeito da suspeita, porque até agora essa namorada não foi encontrada tanto pela família como também pela polícia. E a polícia trabalha com a suspeita de que ela possa estar envolvida neste crime na morte do Carlos. A gente vai acompanhar agora na reportagem aqui dentro do Cidade Alerta, né, em mais detalhes aí, a mãe do Carlos contando, né, os últimos momentos com o filho e também o Bruno, né? E o principal, eles querem justiça, seja contra a possibilidade desta namorada do Carlos ter cometido alguma coisa ou alguma outra pessoa aí ter provocado a morte do Carlos, deste corretor de imóveis, na noite deste domingo aqui na cidade de Ribeirão Preto. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Vamos ver. Dona Antônia ainda não acredita no que aconteceu com o filho. Eu tô só caco. Se existir alguma coisa que pode refazer, vai ter que me ajudar a cartar os cacos. Tô destruída. Destruída. Mamãe nunca pensa que vai passar por isso. Menos de 24 horas depois de receber a ligação da morte dele, a mãe não tem mais informações sobre o paradeiro da companheira do filho, que seria responsável pelo crime. Dona Antônia, desde ontem é dessa forma. A senhora tenta voltar a falar aí com a mãe da companheira do seu filho? Porque eu não consigo, ela não atende. Por quê? Ela ficou com os documentos, no hospital não tinha um documento dele. Tá? Porque quem ajudou ela nisso foi a vizinha. Ela deu um espaço de tempo para a filha sumir, foi essa a conclusão que eu cheguei, com todos os problemas que aconteceu. Aí, enquanto a filha fugiu, ela usou a vizinha para ir no pronto-socorro. A namorada de 29 anos é, para a polícia, a principal suspeita de ter matado Carlos Felipe Camargo da Silva, de mesma idade, na noite de domingo, dentro da casa onde moravam no bairro Ribeirão Verde. A primeira informação repassada no telefone pela mãe da suspeita para a família é que Carlos teria sofrido um acidente. Eu recebi esse telefonema dela e eu falei, alô? Ela falou assim, Antônia, é a Esther, eu quero falar para você, vim para o hospital correndo, que o Felipe sofreu um acidente. Eu falei, sofreu um acidente? Aí ela falou assim, ele morreu. Dona Antônia entrou em contato com a UPA, onde Carlos foi socorrido por um vizinho. E a história repassada pelos médicos foi diferente. Era a entrada do meu filho lá, que já fazia um tempo que ele já estava esfaqueado. O médico contou isso, tá? Aí o que acontece? O menino ele foi ficando com problema respiratório, ele levou 9 facadas no abdômen. Foi um acidente. Não foi um acidente. O relacionamento era conturbado e, por isso, o Carlos chegou a vir com mal e tudo no sábado para a casa da mãe, mas acabou voltando atrás e retornou para a residência dele com a companheira.
Bruno esteve com o irmão e explica como foi a última visita da vítima. Ele chegou aqui no último sábado e ele já tinha vindo com as roupas dele para cá. E eu falei para ele ficar, mas aí acho que 10 minutos depois ela chegou aí e ele saiu. Eu falei, onde você vai? Ele saiu aqui fora e falou, pera que eu vou conversar com ela aqui no carro. E ficou por 10 minutos e daqui a pouco eles entraram, parecia que ter resolvido tudo. Bruno conta também como foi a despedida de Carlos. Ele falou, irmão, se não der pra mim, se for pra viver assim, eu vou acabar saindo, vou vir embora, vou vir pra cá. Eu falei, então vem, irmão, se não tá bom pra você, pode vir. Mas a gente falou assim porque a gente não esperava isso da pessoa. Ela aparentemente parecia uma pessoa até que normal, discussão acontece, mas a esse ponto já dá 9 facadas numa pessoa. Carlos era natural da Baixada Santista e trabalhava como corretor de imóveis e com fotografia, mesma área que a namorada. A Polícia Civil informou que a mulher ainda não foi ouvida porque não foi encontrada. Outras pessoas relacionadas ao casal devem prestar depoimento ao longo da semana e mais detalhes serão preservados para não prejudicar as investigações. A família pede justiça. O que nós esperamos é a justiça, né? Se ela fez isso, ela tem que pagar. Quero justiça. A justiça vai ser feita. Eu creio. Ela vai ser feita. De alguma forma ela vai ser feita. Olha, gente, o enterro do corpo de Felipe vai acontecer na Praia Grande, no litoral sul, né? Onde a família dele vive. Agora sim, você se relaciona com uma pessoa, você tem uma desavença com uma pessoa, acontece alguma coisa, essa pessoa vai para o hospital, estão só vocês dois dentro da casa, óbvio que essa mulher acaba sendo suspeita. Né? Se tivesse acontecido o inverso, se ela tivesse ido para um hospital numa situação como essa, ele seria o suspeito também, porque os dois estavam lá. Né? Mas com golpes de faca, conforme os médicos disseram. Então, assim, é estranho essa mulher desaparecer e até agora não falar absolutamente nada. Eu não sei o que ela está tramando, mas, minha amiga, numa boa, pega uma advogada ou um advogado e se apresenta na delegacia. Não adianta se esconder, não vai conseguir consertar, não vai conseguir arrumar, não vai conseguir absolutamente nada. Pegue um advogado e vá para a delegacia, porque 9 facadas, isso precisa ser explicado. E ainda mais constatando ali pelo corpo clínico que atendeu esse rapaz que acabou perdendo a vida, né?